Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo de Lendo a Bíblia Toda em 2025. Se você é novo por aqui, o meu nome é Sofia e eu estou tentando ler a Bíblia toda em 2025 e compartilhando essa jornada com vocês em pequenas reflexões. Pessoal, eu queria compartilhar em primeiro lugar que tem sido muito legal esse desafio que eu me propus de ler a Bíblia toda em 2025, mas eu confesso que é difícil. Eu tenho conseguido ler e tá fluindo a leitura, eu acho que as reflexões também estão sendo bacanas, mas tem sido aos trancos e barrancos, sabe? Eu tenho uma filhinha pequena de 1 ano, o que já dificulta um pouco, assim, ter um horário rígido, né, para leitura. E aí também envolve outras questões aí, né, de cansaço, de rotina. Mas, assim, o que eu acho muito importante dizer para vocês é que não importa que aos trancos e barrancos, o que importa é a gente tentar fazer o nosso melhor naquele dia. Então, às vezes, meu melhor num dia é ler uma página, sabe? Eu sei que o meu ideal é ler 5 páginas por dia. Então, quando não consigo, depois eu tento compensar. Mas tem dias que meu melhor é uma página. Aconteceu às vezes de eu não conseguir ler nenhuma página. E tá tudo bem. No próximo dia nós tentamos de novo e nos levantamos e tentamos de novo. Nunca vai ser do jeito que a gente idealizou, mas isso é muito importante para a gente poder vencer também o nosso perfeccionismo, o nosso orgulho de falar, não, eu planejei assim, tem que ser assim, se não for assim eu jogo tudo pro alto. Então, por exemplo, esse vídeo, são 10h30 da noite e eu estou bem cansada. E já acho que é a terceira vez que eu tô tentando gravar, né? Porque eu tô me embaralhando um pouco nas frases por estar um pouco cansada. Mas eu vou tentar mais uma vez e não vai sair da melhor forma possível. Não vai, mas eu vou fazer o melhor que eu puder dentro do meu possível e não dentro do meu ideal, né? Então, é isso aí. Se você é novo por aqui, eu te sugiro ver o primeiro vídeo que eu tenho dessa série. Pode abrir lá as playlists, tem a playlist de lendo a Bíblia toda em 2025, porque a Bíblia que eu estou lendo, essa Bíblia aqui, é uma Bíblia cronológica, então ela tem uma ordem um pouco diferente. E nesse vídeo eu explico tudo, como que essa Bíblia é e como que vai funcionar toda essa leitura e os vídeos. Mas enfim, gente, eu li agora Gênesis 26, 27, 28, 29 e mais alguns trechos aí, eu vou deixar para vocês na tela todos os versículos que foram lidos, para vocês poderem acompanhar. E agora nós estamos falando da história de Abraão, Isaac e Jacó. Grandes nomes, né? Grandes homens aí da fé. Os primeiros homens, assim, que vão formar o povo de Deus, o povo judeu, o povo que Deus escolheu para trazer revelações especiais, seus mandamentos, né? Então, nós estamos falando da história deles. E o tema hoje é a gente não lutar com a força do próprio braço, porque esses grandes homens da fé, homens dignos, homens que seguiam a Deus, que obedeciam a Deus, homens dos quais a gente fala até hoje, esses homens, eles vacilaram várias vezes e vacilaram porque eles queriam fazer as coisas do próprio jeito, na força do próprio braço. E aí eles quebraram a cara, a família deles quebrou a cara. Muitas vezes os vacilos foram tão grandes e houve tanto drama e caos que eram dignos de uma novela mexicana. E claro que eu não vou poder contar tudo aqui, porque senão esse vídeo ficaria muito longo e não é o propósito desse vídeo. Mas eu queria citar alguns erros, né? Como Abraão, que mente sobre a sua esposa Sara quando eles estão peregrinando numa terra estrangeira e fala que ela é irmã dele porque ele tem medo de morrer, né? De matarem ele porque a esposa é bonita e aí pegariam a esposa para si. No fim, acabam pegando a esposa dele do mesmo jeito, mas Deus não permite que nada de mal aconteça com ela e eles são expulsos daquele lugar por terem enganado, né? Isso acontece também com o filho dele, Isaac, que quando é adulto casa com Rebeca e ele vai cometer o mesmo erro e mentir sobre Rebeca, falando que não era esposa, que era irmã. Isso também gera uma situação caótica. Enfim, outro erro grotesco é o erro de Sara. Sara e Abraão, eles eram bem idosos quando eles tiveram o filho Isaac, que foi prometido por Deus. Só que Sara era infértil antes. E aí, quando Deus promete que ela vai ter um filho,
E aquilo não acontece assim, você vai ter um filho e pum, fico grávida. Isso demora mais anos, eu acho que demora mais 14 anos, se eu não me engano. E aí nessa espera, ela começa a ficar, né, aflita. Então ela decide a brilhante ideia de falar para Abrão: tome a minha serva Agar, tenha filhos com ela, e aí por meio dela eles vão ser meus filhos. E aí Abraão, ele concorda com isso, que também está errado, né? Abraão está sendo passivo nessa situação, e aí ele tem relações com Agar, ela engravida, e obviamente a relação de servo e patroa aí ficou bem complicada. Ela tem um filhinho que é Ismael, também é filho de Abraão, e aí toda a relação deles é complicada, eles acabam sendo expulsos por Sara, né? E aí o que acontece é que Abraão fica dividido porque Ismael é filho dele também, né? Então você vê quantos caos que isso gera na família. Também Jó, né? Jó não, gente. Jó foi no vídeo passado, desculpa. Ló, sobrinho de Abraão. Ele e as filhas dele conseguem escapar de um terror que é causado ali, né, na destruição de Sodoma e Gomorra, mas a mãe delas não escapa com vida, só elas duas e o pai, Ló. E aí, para continuar a linhagem, elas decidem as duas ter relações com o pai, bêbado, ele não sabia de nada. Elas embebedam o pai e as duas dormem com ele para engravidarem e garantir que o nome da família não vai ser apagado, né? E, gente, é uma coisa mais grotesca do que a outra. E assim, quando a gente para ver essas histórias e pensar como que realmente foi, né? Você ter um filho do seu pai e você criar ele e como é que ficou tudo isso para a criança e dos filhos das filhas de Ló, porque a Bíblia não cita o nome delas, descendem os moabitas e os amonitas, né? Só uma curiosidade. Mas você vê que vários desses erros da família e dos próprios Abraão, Isaac e Jacó, esses erros culminaram em desgraça, em caos, em tristeza, em dificuldades que eles não precisariam ter passado se eles apenas confiassem e obedecessem a Deus. Porque vocês acham mesmo que Deus ia permitir que Abraão fosse morto porque a esposa dele era bonita? Não, porque ele tinha prometido a Abraão que Abraão ia começar através de Abraão ia começar a descendência de todo o povo de Deus. Então Deus tinha um plano ali para Abraão. Abraão tinha que confiar nisso, mas ao invés de confiar nisso, ele decidiu fazer as coisas pela própria força. E quando a gente faz as coisas pela nossa própria força, ao invés de confiar em Deus, o resultado vai ser falha, porque a nossa própria força ela é fraca. E em algum momento a gente vai falhar. Eu queria também compartilhar que eu mesma, eu me converti com 14 anos, mas só depois dos 20 que eu comecei a realmente entender que Deus que tinha que tomar as decisões da minha vida e não eu, né? E ainda assim, depois dos 20, cometi alguns erros ainda bem ruins com relação a isso, de não deixar Deus decidir as coisas. O que eu fazia era assim: Deus, eu tô decidindo isso aqui, abençoa o rolê. E era isso que eu fazia e eu achava que eu estava certa. Então, Deus, eu vou me relacionar com tal pessoa. E me relacionava, eu falava: Deus, abençoa esse relacionamento. Então, assim, olha só que falta de subordinação a Deus. Olha só que falta de realmente me preocupar se era vontade de Deus ou não para as coisas, né? Esse exemplo de relacionamento foi só um, mas várias áreas da minha vida, todas as áreas da minha vida, na verdade, eu não deixava Deus realmente guiar. Eu pedia a opinião dele, mas eu fazia o que eu queria. Então, olha só como o nosso coração pode ser enganoso, né? Então, fica aqui a reflexão para vocês de não viver pela própria força, e sim de viver de acordo com a vontade de Deus. E sempre parar e esperar, porque Deus ele responde. Às vezes a gente fala: ah, mas eu não vou perguntar para Deus o que ele pensa, porque ele não vai me responder e eu preciso decidir. Deus sempre nos responde. Deus sempre responde às nossas orações. Às vezes a gente só não quer ouvir ou não consegue ouvir porque a gente tá com barulho demais, né, para ouvir a voz de Deus.
Deus, ele sempre fala com a gente, mas às vezes o barulho do mundo, tudo que está ao nosso redor está fazendo tanto barulho que a gente não consegue ouvir. Então, minha reflexão aqui é que você pare e que você procure e ouça a vontade de Deus e cumpra, obedeça a vontade de Deus na sua vida. Nunca é tarde. Você vê homens como Abraão, como Isaac e Jacó, grandes nomes da Bíblia, que vacilaram com Deus e Deus continuou com eles, porque eles depois perceberam os erros e foram fazer as coisas do jeito que Deus mandou. Então, Deus, ele é longânimo, ele é perdoador, ele é paciente e ele cuida de nós. Tudo que nós precisamos é todos os dias a gente tentar fazer as coisas o mais possível com relação o mais perto possível da vontade de Deus. E a gente vai errar, gente. A gente vai errar todos os dias. Hoje mesmo eu falei com meu marido de um jeito que não é a vontade de Deus. Que eu falei com meu marido, eu perdi a paciência com ele. Um pouquinho. Coitadinho, ele nem tinha culpa. Enfim. Então, assim, todos os dias nós precisamos parar e falar: Deus, eu estou vivendo de acordo com a tua vontade? Me mostra o que não está de acordo com a tua vontade. Salmo 139, né? Sonda-me, ó Senhor, conhece o meu coração. Veja se há em mim algum caminho mau, algum caminho torto e me ajuda a endireitar. Essa última frase é uma adaptação minha, tá? Mas é uma oração de Davi, para que a gente possa sempre pedir para Deus sondar o nosso coração e nos ensinar e nos mostrar onde estamos errando, para que a gente possa viver realmente de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E os planos que Deus tem para nós são planos de prosperidade, planos de paz, planos de um grande e glorioso futuro na presença dEle. Então, deixo vocês com essa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até semana que vem.